Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos ao canal Palavra de Deus Diária. Eu espero que vocês estejam aproveitando nossos estudos. Hoje nós estamos gravando Josué capítulo 3. Agradeço novamente todas as pessoas que têm deixado like, que têm comentado, que têm compartilhado. O like já vale muito, viu? Apertar o dedinho aí no gostei, aquele sinalzinho assim, ajuda bastante o canal, vocês nem imaginam. Amém? Que você seja abençoado pelo Senhor, que o Senhor te dê um dia de descanso hoje, porque hoje nós vamos falar em dia de descanso. Muitas vezes a gente está numa luta, a gente está sempre brigando, fazendo alguma coisa, orando por uma pessoa, orando por uma situação, mas às vezes nós estamos num tempo de descanso. Por quê? Porque o soldado não pode só lutar incessantemente, sem parar. Ele precisa de descanso também. Tem uma hora em que a batalha é grande demais e às vezes o Senhor permite um momento de descanso na nossa vida. E aqui nesse capítulo isso vai acontecer duas vezes. O Senhor vai dar um descanso de 40 anos para aquele povo e depois um descanso de 80 anos para aquele povo. Não é pouco tempo que aquele povo descansou das suas batalhas. Talvez você esteja cansado das suas batalhas. Saiba que o Senhor tem um momento de descanso, de vitória para você e de descanso. Começa esse capítulo dizendo que o Senhor permitiu que algumas nações ainda restassem em Canaã para o povo de Israel ter que lutar contra eles. Versículo 1. Veja bem, aqueles inimigos não estavam lá porque eles eram fortes, poderosos. Não, o Senhor podia ter arrasado com todos eles, mas o Senhor mesmo permitiu que eles estivessem ali. Muitas vezes você não entende uma situação da sua vida, porque que você está passando por aquele momento, mas é o Senhor, Ele está querendo te instruir, Ele está querendo te dar armas, Ele está querendo que você entre numa batalha com Ele, e sabendo que quem entra numa batalha com o Senhor jamais perde. Foram eles 5 senhores, filisteus, cananeus, sidônios e heteus, que habitavam no Líbano. Versículo 3. Então eram 5 senhores que estavam ali lutando contra o povo de Israel. E os filhos de Israel habitaram entre os cananeus, os heteus, os amorreus, os perezeus, os heveus e os jebuseus. Versículo 5. Então eles aprenderam ali, tiveram que conviver com aquele povo. Não era o desejo do coração do Senhor, porque o Senhor tinha dito para eles eliminarem todos, mas eles acabaram convivendo com eles. E hoje a gente está vendo o tamanho do problema que eles arrumaram, porque até hoje aquele povo de Israel vive cercado de inimigos por todos os lados, porque na época que deveriam tê-los destruído, não o fizeram. Tomaram por esposas as filhas deles, pelo que o Senhor se irou muito, e até adoraram seus deuses, Baalim e os arvoredos. Versículo 7. O Senhor ficou muito irado com aquele povo, porque eles passaram não só a coabitar com aquele povo, mas como o Senhor já havia previsto, eles passaram a aceitar e a adorar os deuses daqueles povos. Uma coisa terrível que o Senhor não aceita. Então o Senhor faz o quê? Entrega-os nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, por 8 anos. Versículo 8. Mas eles clamaram ao Senhor. Eles não são bobos, né? Toda vez que o Senhor permitia que um rei poderoso se levantasse contra eles, eles oravam ao Senhor. E o Senhor tinha misericórdia. E o Senhor os livrava. Até hoje é assim. O Senhor permite às vezes que o povo de Israel seja oprimido, seja esmagado, seja cercado de todos os seus inimigos. Por quê? Porque nesse momento eles voltam o coração para o Senhor. Eles se lembram do Senhor. Eles rendem louvor, graça, adoração, e o Senhor os livra. Todas as vezes que Israel esteve cercado e que parecia impossível que eles fossem libertos e que eles conseguissem derrotar aqueles grandes exércitos, o Senhor intercede por eles, o Senhor dá a eles armas de vitória. Eles clamaram ao Senhor e os livrou por meio de Otiniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb. Versículo 9. E ele prevaleceu contra eles por meio do Espírito do Senhor que veio sobre ele. Assim a terra teve um descanso de 40 anos, quando Otiniel faleceu. Versículo 11. Foram 40 anos de descanso depois que Otiniel
por meio do Espírito do Senhor se levantou, lutou e venceu. Novamente os filhos de Israel fazem o quê? Fazem o que era mal aos olhos do Senhor. Você vai perceber que a história toda nunca muda, que toda vez que um líder poderoso de Deus se levanta, Israel vence suas batalhas. Mas depois que ele parte, que ele falece, até que o Senhor levante outro, eles começam a pecar contra o Senhor. Fazer mal aos olhos do Senhor, que permite que daí o rei Eglon de Moabe, que feriu Israel e possuiu a cidade das paineiras, Jericó, versículos 12, 13 e 14, e os dominou por 18 anos dessa vez. Dessa vez não foram só 8, foram 18 anos. Dessa vez, novamente, os filhos de Israel clamam ao Senhor e ele levanta outro libertador chamado Eude, um benjamita, da tribo de Benjamim. E ele se apresenta ao rei com um punhal escondido nas suas vestes. Olha o plano dele. Ele escondeu um punhal na sua coxa direita e vai até o rei, esse rei que estava atormentando o povo de Israel, o rei Eglon, e ele esconde esse punhal e se apresenta ao rei dizendo: olha, eu vim trazer um recado do Senhor para ti. E ele era gordo, e quando ele se levantou, sabe o que ele fez? Ele cravou o punhal na sua barriga, e que abriu a barriga do rei Eglon e saiu toda a sujeira dela. Versículo 19 e 20, ele literalmente abriu, caiu toda a tripa do rei para fora. E Eude saiu. Seus servos, vendo os portões fechados do salão, acharam que ele estava repousando. Olha só o que ele fez. Ele falou: olha, eu preciso conversar em particular com o rei de vocês, porque eu tenho um presente para ele. E quando eles fecham a porta, deixam ele sozinho ali com o rei, ele vai e coloca e mata-o, abrindo a barriga dele com um punhal. É coisa séria, gente. Tá pensando que é brincadeira? O negócio aqui a batalha era ferrenha. E aí, quando ele sai, os outros que estavam ali do lado de fora falaram: ele deve ter entrado nos seus aposentos para fazer suas necessidades, segundo a Bíblia diz, né? Mas daí mais tarde, quando eles viram que o rei estava demorando para abrir a porta, eles foram até lá, versículo 24 até o 26. E aí, nesse tempo, o Eude, que tinha matado, já tinha escapado para Seirá antes que eles notassem. Versículo 26. Chegando então em Efraim, ele tocou a trombeta e disse que o Senhor havia entregue os seus inimigos, os moabitas, nas mãos de Israel. E eles se levantaram e mataram 10.000 homens, todos robustos e fortes. Nenhum sequer escapou. Versículos 26 e 27. Gente, eu vejo essa história se repetindo até hoje. Quando algum líder do povo que é contrário a Israel se levanta, normalmente ele é eliminado rapidamente. Ninguém mais quer ser líder lá naqueles lados lá, porque só um se levantar, que logo em seguida ele já é convidado a estar lá do outro lado, né? O Israel trata de eliminá-lo rapidinho, porque eles ainda estão no tempo da lei. Eles não estão ainda vivendo o tempo da graça do Senhor Jesus. Amém? E assim continua sendo a história. Moabe foi então subjugado e dessa vez a terra descansou 80 anos. A primeira vez foram 40 e essa vez foram 80 anos de descanso. Depois de Eude, Sangar, filho de Anate, matou 600 filisteus com um aguilhão de boi. E ele também livrou Israel. Mais um herói aqui, que é o Sangar, versículo 31. Como nós podemos perceber, cada vez que há um clamor genuíno, um arrependimento real daquele povo, não adianta, porque o Senhor levanta homens valentes que vão lutar a guerra por eles e libertá-los das mãos dos opressores. Veja que para 8 anos de opressão, 40 de livramento e paz. Depois, 18 anos de opressão, 80 de descanso e vitória. O que significa que nós teremos mais tempo de descanso do que de lutas. Então não se canse de lutar, porque certamente o seu descanso vai chegar e a sua luta vai cessar se você estiver lutando as suas guerras com o Senhor. O tempo que você vai viver em paz ou em guerra é determinado pelo seu tempo de obediência
ou de desobediência ao Senhor. Presta muita atenção. As nossas guerras, as nossas lutas são determinadas pelo tempo que nós obedecemos ou desobedecemos ao Senhor. Quanto mais você obedece, mais tempo você tem de descanso, de paz na sua vida. Quanto mais a sua desobediência é nítida, clara diante do Senhor, mais tempo de luta você vai conseguir. E vejam que o tempo do livramento é sempre muito maior do que da opressão, quando há um clamor e uma busca pelo Senhor, que só Ele pode nos livrar. Não é lindo você entender isso? Que o seu livramento está dependendo da sua obediência, da sua entrega ao Senhor, e que na luta, Ele vai estar sempre com você, Ele vai sempre levantar alguém para te defender. O Senhor é maravilhoso. Então, por que nós vamos nos rebeliar? Por que nós vamos rebelar contra o Senhor, desobedecer ao Senhor, desagradar ao Senhor, se nós podemos simplesmente ouvi-lo, segui-lo, obedecê-lo de todo o nosso coração? E isso só traz paz e alegria para a sua alma. A história está aí para nós aprendermos com ela. Toda essa Bíblia você vai aprender que é a história de Israel, que é a nossa história, que é a história de cada um de nós nessa nossa vida, é sempre com batalhas, guerras e derrotas ou vitórias. Quando que nós somos derrotados? Quando nós não lutamos as nossas batalhas com o Senhor. E quando nós somos vitoriosos? Quando as nossas batalhas são travadas debaixo da obediência do Senhor. Sacrifício da obediência não é sacrifício quando o amor do Senhor é maior do que o nosso amor pelas coisas fúteis e passageiras dessa terra. Vou repetir. O sacrifício da obediência não é sacrifício quando o amor do Senhor é maior do que o nosso amor pelas coisas fúteis e passageiras deste mundo. Meu conselho para você hoje: escolha certo, escolha bem, escolha o Senhor, escolha a vida que está escondida em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Escolha então, Senhor, e viva 40, 80 anos de paz, de alegria, de bênção nessa terra. E o Senhor te abençoe, que Ele te guarde nesse dia. E Juízes capítulo 3 fale ao seu coração. Como eu sempre digo, leia o capítulo antes de me ouvir, para que você receba no seu ser, no seu espírito, a revelação dessa palavra. Muito mais o Senhor tem para te falar do que falou comigo hoje. Amanhã, Juízes capítulo 4, em nome de Jesus, se o Senhor assim nos permitir. Um abraço e até amanhã. Milagre visitou a minha casa, saberá toda esta multidão que o Senhor sabe.